Imagine por um instante duas entidades cósmicas viajando pelo espaço interestelar. Uma delas, discreta, misteriosa, tão leve que quase escapou da nossa percepção, mas suficiente para abalar a comunidade científica e levantar teorias sobre vida alienígena. Esse foi Oumuamua, o primeiro visitante interestelar oficialmente detectado pela humanidade em 2017. A outra, descoberta recentemente, é colossal, quase como um titã em movimento, carregando consigo nada menos que 33 bilhões de toneladas de massa. O 13I Atlas, revelado em 1º de julho de 2025. A comparação é inevitável. Enquanto o Oumuamua, com suas 6 milhões de toneladas, já provocou debates intensos, teorias exóticas e até livros sugerindo que poderia ser uma nave alienígena, o 13I Atlas chega para colocar tudo em perspectiva. Afinal, estamos falando de uma diferença de peso equivalente a milhares de vezes o de um arranha-céu, como o Empire State Building, contra o de um avião comercial. E aqui começa a nossa jornada. Como é possível que o espaço nos traga visitantes tão diferentes em tamanho, forma e composição? O que essa disparidade nos revela sobre a natureza do universo? E principalmente, será que a comparação entre esses dois objetos pode nos ajudar a entender melhor de onde eles vieram, para onde vão, e o que podem significar para a humanidade? Bem, vamos nos aprofundar um pouco mais. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Antes de mergulhar nessas perguntas, vamos alinhar um ponto crucial. Ambos os objetos pertencem a uma categoria raríssima. Eles são visitantes interestelares, corpos celestes que não nasceram em nosso sistema solar. Diferente de asteroides comuns ou cometas que orbitam o Sol, essas entidades vieram de fora, cruzaram distâncias imensas entre as estrelas, carregando consigo pistas sobre outros sistemas planetários, talvez até sobre as condições em que planetas e estrelas se formam em diferentes regiões da galáxia. E isso muda tudo. Porque quando algo como o 13I Atlas ou o Oumuamua cruza o nosso caminho, é como se o universo estivesse enviando uma cápsula do tempo, um fragmento de histórias distantes que de outra forma jamais alcançaríamos. Agora, pense no contraste. De um lado, temos Oumuamua, com cerca de 6 milhões de toneladas de massa, tão pequeno e enigmático que nem mesmo conseguimos observar detalhes claros da sua forma. Tudo o que sabemos veio da maneira como a luz refletia nele e do comportamento inesperado de sua trajetória, que parecia ser levemente acelerada, sem nenhuma explicação simples. Do outro lado, surge o 13I Atlas, imponente, com uma massa estimada em 33 bilhões de toneladas. Um verdadeiro colosso que, ao contrário de Oumuamua, não se esconde. Ele mostra cauda, brilho e características mais típicas de um cometa, oferecendo aos astrônomos muito mais dados para analisar. Esse contraste inicial já levanta uma questão instigante. Como dois objetos interestelares, frutos de processos aparentemente semelhantes em sistemas estelares distantes, podem ser tão diferentes em escala e aparência? A ciência está apenas começando a tentar responder a isso. E para nós, espectadores dessa dança cósmica, a comparação é fascinante. De certa forma, Oumuamua foi como um sussurro, uma visita inesperada que passou rápido demais, quase nos deixando mais perguntas do que respostas. O 13I Atlas, por sua vez, é como um trovão, uma chegada ruidosa, pesada, difícil de ignorar. Agora, imagine o impacto cultural e científico disso. Quando Oumuamua foi detectado, imediatamente vieram à tona manchetes sobre extraterrestres, naves disfarçadas, mensagens de outra civilização. Não foi apenas um fenômeno astronômico, foi uma faísca que incendiou a imaginação coletiva. O 13I Atlas, por sua vez, chega com um peso literal e simbólico. Se o primeiro visitante já foi capaz de abalar certezas, o que dizer deste gigante? É aqui que surge a pergunta central que deve guiar nossa reflexão ao longo deste vídeo. Por que a diferença colossal de massa entre o 13I Atlas e o Oumuamua é tão importante para a ciência e para nossa compreensão do universo? Essa questão não é apenas um detalhe numérico. Ela toca no coração da astrofísica moderna. Entender como esses objetos se formam, o que eles carregam consigo e de que forma podem nos ajudar a decifrar os segredos escondidos entre as estrelas. Mas antes de buscar essas respostas, precisamos mergulhar na história. Precisamos revisitar o que foi Oumuamua, como ele mudou a forma como enxergamos o espaço, e depois explorar o nascimento do 13I Atlas como um novo capítulo nessa saga cósmica. Para compreender a real dimensão do impacto do 13I Atlas e do Oumuamua, precisamos olhar além dos números e mergulhar naquilo que eles representam. Afinal, esses dois corpos não são apenas rochas vagando pelo espaço, são mensageiros interestelares, portadores de informações preciosas sobre outros cantos da galáxia.
Comecemos pelo Oumuamua. Descoberto em outubro de 2017, ele foi o primeiro objeto interestelar confirmado a passar pelo nosso sistema solar. De imediato, chamou a atenção por sua forma incomum. Ao contrário dos cometas e asteroides tradicionais, Oumuamua não apresentava cauda visível de poeira ou gás. Sua trajetória indicava claramente que vinha de fora do sistema solar, mas seu comportamento intrigava. Ao se afastar do Sol, ganhou uma leve aceleração que não podia ser explicada apenas pela gravidade ou pela pressão da radiação solar. Esse detalhe aparentemente pequeno gerou uma avalanche de hipóteses. Seria um fragmento de um planeta distante, um cometa exótico com gases invisíveis. Ou, como sugeriram alguns cientistas renomados, poderia ser uma sonda artificial enviada por outra civilização avançada. O astrofísico A.V. Loeb, de Harvard, chegou a defender essa possibilidade em seu livro Extraterrestrial, gerando polêmica e debates intensos no meio acadêmico e fora dele. Agora, contraponha isso com o 13I Atlas, detectado em 1º de julho de 2025. Diferente do Oumuamua, esse visitante não se escondeu em mistério silencioso. Logo de início, revelou características claras de um cometa interestelar, com cauda brilhante, gases sendo expelidos e um tamanho impressionante. Sua massa, estimada em 33 bilhões de toneladas, é quase inconcebível quando comparada ao modesto Oumuamua com seus 6 milhões de toneladas. E aqui entra um ponto fascinante. A diferença não é apenas numérica, ela é conceitual. O Oumuamua foi um enigma justamente porque era pequeno demais e rápido demais, o que deixou os astrônomos quase cegos diante dele. Já o 13I Atlas é uma oportunidade de ouro para os cientistas, pois oferece mais tempo de observação e dados muito mais ricos. Mas pense comigo, se o primeiro objeto interestelar que vimos já parecia estranho, o que significa que o segundo é radicalmente diferente? Isso levanta uma questão provocadora. Será que o universo está nos mostrando a variedade extrema de seus fragmentos, ou será que estamos apenas arranhando a superfície de uma diversidade ainda mais vasta de corpos interestelares? Esse contraste abre uma janela para teorias intrigantes. Por exemplo, o Oumuamua poderia ter sido um fragmento sólido e seco, arrancado de algum planeta ou de um cinturão de asteroides distante, vagando sozinho no vazio. O 13I Atlas, por outro lado, parece ser um cometa exuberante, talvez formado em regiões externas de outro sistema estelar, ricas em gelo e poeira, preservando o material primordial desde sua origem. Se essas hipóteses estiverem corretas, temos aqui não apenas dois visitantes, mas duas histórias cósmicas diferentes chegando até nós. Uma fala de rochas e fragmentos secos, outra de gelo e vapor. Uma sugere mistério e silêncio, a outra revela brilho e energia. O que mais pode estar a caminho? Sem menos de uma década já detectamos dois objetos interestelares com naturezas tão distintas, quantos outros ainda podem nos visitar no futuro. E mais importante, o que eles podem nos ensinar sobre a galáxia. Pense no impacto científico. Com o 13I Atlas, astrônomos têm a chance de analisar sua composição química, entender de quais elementos ele é feito e até comparar com os cometas nativos do nosso sistema solar. Isso pode revelar se os tijolos da vida, como água, carbono e compostos orgânicos, são comuns em diferentes sistemas estelares. Se forem, isso fortalece a ideia de que a vida pode não ser exclusiva da Terra. Agora imagine o impacto cultural. Se o Oumuamua acendeu discussões sobre civilizações alienígenas, o 13I Atlas reforça a ideia de que não estamos isolados em um canto do cosmos. Ao contrário, estamos em uma verdadeira encruzilhada interestelar, onde fragmentos de mundos distantes ocasionalmente cruzam nosso caminho. Será que algum desses objetos pode, um dia, trazer sinais direto de vida? Não necessariamente vida atual, mas talvez compostos, estruturas ou até fósseis microscópicos congelados em seu interior. A mera possibilidade já faz desse campo um dos mais excitantes da ciência moderna. Além disso, a comparação entre as massas, 33 bilhões contra 6 milhões de toneladas, mostra que a escala dos objetos interestelares pode variar absurdamente. Isso reforça um ponto: o universo é diverso, imprevisível, muitas vezes surpreendente. O fato de o segundo objeto detectado ser tão gigantesco sugere que ainda não temos a menor ideia de qual é a média dos visitantes interestelares. Talvez existam muitos menores que Oumuamua, invisíveis aos nossos telescópios, e talvez outros ainda mais massivos que o 13I Atlas, vagando silenciosamente pelo espaço. E se houver um ainda maior, talvez do tamanho de uma pequena lua, cruzando o espaço entre estrelas? Que impacto teria para a ciência se algo assim fosse detectado? Seria possível estudá-lo de perto? Ou ele representaria uma ameaça real se sua trajetória cruzasse a da Terra? Essas perguntas não têm resposta definitiva, mas servem para manter a chama da curiosidade acesa. Cada novo visitante interestelar é uma peça de um quebra-cabeça muito maior, o da origem e diversidade dos sistemas planetários na Via Láctea. Assim,
Enquanto o Oumuamua nos deixou perplexos e desconfiados, o 13 Atlas nos dá material sólido para avançar. Ele é, em muitos aspectos, a confirmação de que o primeiro não foi um acaso isolado, mas o início de uma nova era de descobertas. O que esses dois objetos, tão distintos, significam para o futuro da humanidade e para nossa relação com o cosmos? Ao comparar o Oumuamua com suas 6 milhões de toneladas e o 13 Atlas com seus impressionantes 33 bilhões de toneladas, não estamos apenas lidando com estatísticas frias. Estamos, na verdade, diante de um retrato da diversidade do universo e de uma lembrança poderosa. Ainda sabemos muito pouco sobre o que existe além do nosso sistema solar. Quando olhamos para o Oumuamua, vemos um mistério. Um corpo que passou silencioso, sem cauda, sem explicações claras, deixando para trás um rastro de perguntas e especulações. Ele foi como um visitante enigmático, que entrou em nossa casa, sem dizer uma palavra, e desapareceu antes que pudéssemos sequer perguntar quem era. Já o 13 Atlas é o oposto. É a grandiosidade, a força, o espetáculo. Ele não apenas entrou em cena, mas se apresentou com brilho e presença imponente, carregando consigo bilhões de toneladas de matéria interestelar. Ele é como um convidado que chega trazendo uma mala gigantesca, cheia de histórias para contar, e que nos dá tempo para observar e aprender. Esse contraste é simbólico. Ele mostra que o universo não fala apenas em sussurros, mas também em trovões. Às vezes, nos entrega enigmas delicados, outras vezes, nos mostra grandiosidade descomunal. E a pergunta que não quer calar é: qual será a próxima forma de mensagem que o cosmos vai nos enviar? Cada visitante interestelar é mais do que uma curiosidade astronômica. É uma chance única de ampliar nossa perspectiva como humanidade. É como se o universo estivesse nos dizendo: vocês não estão sozinhos nesse espaço imenso. Há histórias circulando entre as estrelas, e de vez em quando, vocês podem tocá-las. E pense na força desse paralelo. O Oumuamua nos ensinou que nem sempre conseguimos entender o que vemos. Ele é o lembrete da nossa ignorância, daquilo que escapa ao alcance da ciência atual. O 13 Atlas, por sua vez, nos mostra que às vezes a resposta vem de forma clara, majestosa, impossível de ignorar. Ele é a prova de que, com paciência e tecnologia, podemos desvendar segredos antes impensáveis. Mas juntos, eles trazem uma mensagem ainda mais profunda. O cosmos é diverso, vasto e cheio de surpresas. Ao mesmo tempo que nos desafia, também nos convida a explorar, a questionar, a sonhar. E aqui está a questão final, talvez a mais importante de todas. Se esses objetos interestelares podem viajar até nós, quantos outros ainda estão cruzando o espaço, invisíveis aos nossos olhos? Será que em algum momento futuro poderemos interceptar um desses viajantes, estudá-lo de perto ou até trazer amostras para a Terra? Essa ideia pode parecer saída de ficção científica, mas a verdade é que já existem projetos conceituais que discutem a possibilidade de sondas rápidas o suficiente para perseguir e analisar esses visitantes. Imagine o impacto. Estudar diretamente um fragmento de outro sistema estelar, tocar material que se formou em torno de uma estrela distante há bilhões de anos. Isso seria como abrir um livro perdido da história do universo. Agora, pense comigo. Se em menos de uma década já tivemos 2 encontros interestelares tão distintos, isso pode significar que esses visitantes não são tão raros quanto imaginávamos. Talvez estejamos entrando em uma era em que a astronomia não será apenas sobre olhar para estrelas distantes, mas também sobre interagir com mensageiros que vêm até nós. Porque a ciência não é feita apenas nos observatórios, nos cálculos e nas equações. Ela é feita também na imaginação, no fascínio, na curiosidade. É isso que nos move a buscar respostas, a apontar telescópios para o céu e a nos perguntar: o que mais está lá fora? O Oumuamua e o 13 Atlas não são apenas dados astronômicos. Eles são convites. Convites para pensarmos além do nosso mundo, para enxergarmos o universo como um lugar dinâmico, cheio de histórias em movimento, histórias que de vez em quando batem à nossa porta. E se isso já não fosse grandioso o suficiente, há ainda um impacto filosófico. Quando contemplamos esses corpos interestelares, estamos, de certa forma, nos confrontando com a nossa pequenez. Percebemos que somos apenas uma parte minúscula de um cenário imenso, mas também entendemos que temos a capacidade única de perceber e interpretar esse cenário. Essa é a verdadeira grandeza da humanidade, transformar a curiosidade em conhecimento e o conhecimento em significado. Portanto, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se, talvez, nesse exato momento, um novo visitante interestelar esteja a caminho, atravessando o espaço escuro, trazendo consigo segredos de outro sistema estelar, vindo ao encontro da nossa curiosidade insaciável. E antes de encerrar, deixo aqui o convite. Se você se fascinou por essa viagem pelo cosmos, se quer continuar explorando os enigmas do universo comigo, não se esqueça de se inscrever no canal,
ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhar esse conteúdo com quem também ama ciência e mistérios cósmicos. Assim, juntos, continuaremos expandindo nossa visão sobre o lugar que ocupamos nesse universo infinito.